Bom dia, alunos do Colégio Cristão da Penha, aqui é o professor Jefferson. Aos alunos do sétimo ano, a aula de História hoje. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da Idade Média, na parte do feudalismo, né? E hoje nós vamos dar o foco principal na sociedade feudal e as divisões de classes, né? Quem faz o que dentro da sociedade feudal. O conteúdo base, então, ele vai estar baseado na página 55 a 60 da apostila de vocês possam estar dando uma leitura. Muita atenção na leitura para não se perder, tá, gente? Mas vamos lá. Bem, quem faz parte, né, dessa sociedade? Né? Como é que era organizado esses grupos que cada um exercia uma função política e econômica política? Né? Quem que fazia o quê? Nobreza, clero, os servos, quem era o quê dentro da sociedade feudal, né? Então, nós vamos ter aí o primeiro deles, na divisão social, nós vamos ter lá o senhor feudal no topo da pirâmide, né? O senhor feudal, então, ele tem como função administrar o feudo, cuidar das leis do feudo, né, aplicar a lei, né, dentro do seu feudo, cuidar da produção, pagar o seu imposto para o rei, né, mas é basicamente isso, uma coisa bem mais simples, que é administrativo. Logo abaixo dele, nós temos o clero, que tem uma posição bem alta, ou seja, só está abaixo do senhor feudal. E detalhe, né, nós estamos falando de uma sociedade chamada estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que você não tem essa possibilidade de você trocar de classe. Ou seja, você nasceu rico, você vai morrer rico. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você não tem a possibilidade de você ascender socialmente, né, ou você decair socialmente. É uma sociedade estamental. Mas então, voltando aqui ao clero, então no clero nós tínhamos duas mini funções no clero, né? Nós temos o alto clero, que eram os nobres, né, que ocupavam altos cargos da igreja, como bispos, abades e cardeais. E nós temos o chamado baixo clero, que é os padres e monges que provinham das camadas mais populares. Ou seja, dentro do próprio clero você tem duas subdivisões. Uma que era mais ligado aos nobres, que tinham cargos altos dentro da igreja, e você tem o baixo clero, que vem um pouco das camadas mais pobres, mas ele também só vai lidar com as camadas mais pobres da sociedade. E qual a função, né, do clero em si? Orar e guiar espiritualmente os homens. Ou seja, a função do clero era orar por todas as classes dentro do feudo, né? E cuidar, guiar a vida espiritual deles. Ou seja, forma de conduta, conduta moral, esse tipo de ensino era feito pelo clero. Tá? Logo abaixo deles, nós temos o chamado a nobreza. Né? A nobreza, então, ela é formada por quem? Pelos próprios senhores feudais, a cavalaria, que tinha uma função basicamente que era se preparar para a guerra e defesa do território, ou seja, na parte de nobres e guerreiros, eles têm a função de defender o território e lutar. Ponto. Ou seja, além disso, os cavaleiros, né, ou seja, os guerreiros, tinham a função também de manter a ordem dentro do feudo. Era como se fosse uma polícia dentro do próprio feudo. Né? O problema aqui, gente, é que, por exemplo, os nobres, em poucas palavras, não trabalhavam. O trabalho deles era se preparar para a guerra, era se preparar para o conflito, defender o território e lutar. Né? E na base da sociedade nós temos os servos. Os servos, ou camponeses, né? Qual a função dos servos? Trabalhar. E, em outras palavras, os servos tinham a função de sustentar as outras camadas sociais. Né? Ou seja, o trabalho físico era feito basicamente pelos servos. Detalhe, né? O trabalho físico dentro da sociedade da Idade Média, ela tinha uma conotação negativa, né? Ou seja,
o servo ele tinha a função de trabalhar, né? E em troca do seu trabalho, os nobres iriam protegê-los de ataques de outras nações, ou de outros feudos, ou de tribos, né, que viriam, tribos bárbaras. E também, em troca do seu trabalho, o clero iria cuidar da vida espiritual dos servos. Ou seja, a sociedade feudal ela foi criada para que não tivesse mudança social, principalmente para os servos. Os servos eles iriam trabalhar, trabalhar, trabalhar para sustentar os nobres e o clero, além do senhor feudal, claro. Né? Ou seja, o servo vai trabalhar para ter a proteção dos nobres e vai trabalhar para ter a proteção espiritual do clero. Ok? Indo para a outra parte, já aí na página 57, nós temos a divisão dentro do feudo. Né? Ou seja, o feudo ele era dividido em 3 partes, tá, gente? Ou seja, todo o território do senhor feudal ele era dividido em 3 partes. A primeira parte é o chamado manso senhorial, que essa primeira parte normalmente ficava as melhores terras, os melhores pastos, os melhores lugares de caça, né, que fazia parte onde lembra como a gente falou nas regras e tributos, onde as pessoas tinham que trabalhar de graça alguns dias na semana aqui no manso senhorial, né? E o que era aí? Ó, pertencia exclusivamente ao senhor. E nela trabalhavam os servos e camponeses para produzir tudo quanto o senhor e seus dependentes necessitavam. Né? Ou seja, e aqui é onde normalmente ficava o castelo do senhor feudal, ou seja, a fortaleza, e onde ficava armazenada a maioria das provisões, moravam os nobres e assim por diante. A segunda parte é o chamado manso servil. No manso servil são as terras destinadas aos servos que nela iriam trabalhar para produzir o necessário para a sua própria subsistência. Ou seja, no manso servil era onde o servo iria trabalhar para poder ter o seu próprio sustento. Né? Claro que um monte de obrigações ali ele teria que cumprir, como a gente viu na aula passada, aquele monte de tributo e tal. Ou seja, mesmo ele trabalhando ali para o seu próprio sustento, ainda assim sobrava muito pouco para ele. E o chamado terceiro, que é a terceira parte do feudo, que é o chamado manso comunal. Esse manso é onde ficavam os produtos que serviam tanto para o senhor feudal, tanto para os servos. Mel, frutos, raízes, criavam animais, praticavam caça, né? Ou seja, era um local que tanto o senhor feudal, tanto os servos poderiam utilizar ali. Claro que os servos poderiam utilizar com o pagamento de um certo imposto, né, para poder estar utilizando os materiais e aproveitando, né, do território. Então, gente, a divisão social dentro do feudo, ela foi criada de uma forma para que não tivesse mudança entre as classes sociais, ou seja, mantivesse, se você nasceu pobre, você vai trabalhar e vai viver e vai morrer como pobre. Tá, gente? A ideia era não ter uma movimentação entre as classes sociais. Ok? Bem, gente, eu também vou deixar na descrição os exercícios que eu quero que vocês façam nessa semana, que é da página 58 a 58 e 59, tá? Uma coisa, nesse momento vai ser somente essas 2 páginas de exercício, façam, é baseado no que a gente acabou de ver. Para quem não sabe, gente, o clero é a igreja, ou seja, os artigos religiosos, tá? O que eu vou passar para vocês agora aqui é uma pequena demonstração de como era uma defesa de um castelo através de um jogo chamado Mountain Blade, tá, gente? Então, olha, vamos assistir algumas partes para a gente entender o quão complicado era você lutar dentro de uma sociedade feudal, né, ter uma invasão inimiga. Ó, aqui você consegue perceber que todos esses aqui, em outras palavras, são da nobreza, tá, gente? Não é camponês que está lutando, porque os próprios camponeses não tinham nem dinheiro e nem tempo para poder ter o treinamento digno ou decente para poder lutar, né? Então,
a defesa da cidade era feita exclusivamente pelos nobres. Né? Então, olha aqui, você consegue ver uma preparação, né, dos soldados. Aqui, provavelmente, é um nobre que está tendo o comando dessas tropas, né, onde vai ter essas invasões. Vou até adiantar um pouco aqui. E ele está organizando, é um jogo muito, muito legal, porque ele está organizando todas as tropas que vai ter o combate. E ele pode ser qualquer soldado desses aí. Aqui provavelmente é uma tribo bárbara que está invadindo, né? Está invadindo o feudo deles e eles têm que defender esse feudo com os soldados. Ou seja, ele percebe que ele está tomando, né, tá apanhando bastante deles. Olha aqui você consegue perceber que a luta em si, basicamente, ó, uma parede de escudos de um lado e os outros tentando invadir do outro. Ele percebeu que ele pode fazer o contorno por eles para poder tentar eles por trás. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar os soldados dele e vai fazer o contorno pela lateral do próprio feudo para tentar pegar esses soldados por trás. Uma coisa que a gente consegue perceber aqui, gente, que olha como eles são bem equipados, né? Quem teria dinheiro para poder equipar os soldados? Somente os nobres. Ou seja, a classe mais pobre não tinha condições nem de sobreviver direito, então quem mais comprar equipamento para poder lutar? Olha lá, ele está dando a volta no feudo todo para poder continuar. Pegar eles por trás, olha lá. Olha, ele conseguiu dar a volta. E agora vai organizar as tropas dele. E vai simplesmente fechar eles no meio. Olha lá, as tropas ficaram divididas, ó. Tropas de um lado, tropas do outro. E esses tribos bárbaros aqui no meio, provavelmente vai ser massacrada. Tá vendo? Tá empurrando de um lado e do outro, enquanto eles aqui no meio não tem mais para onde fugir. Vamos só adicionar um pouquinho mais para frente para a gente pegar o finalzinho. Agora é só finalizar, né? Tá terminando já com eles. E aqui, o finalzinho do conflito. Já acabou, morreu muita gente. Gente, era assim que ficava a luta dentro de um feudo. Bem, gente, vamos finalizar aqui então. Façam esses exercícios, leiam esse conteúdo. Leiam o conteúdo que está nas páginas e muito obrigado a todos e tchau, tchau.